Oi, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de análise de obras do Paz? Hoje a gente vai com a obra Rosa, do Pixinguinha. Essa é uma obra lindíssima, daquelas fácil de colocar na playlist e escutar mais vezes, porque ela dá até uma relaxada na gente durante a escuta. É uma música instrumental, então alguns talvez não se prendam tanto a atenção pela ausência de letra, mas é muito legal para a gente entender os elementos da linguagem musical que estão presentes nessa obra, tá bom? A música Rosa, do Pixinguinha, ela foi escrita no ano de 1917 e é o momento em que a gente está estruturando a nossa música aqui no Brasil, essa música genuinamente brasileira. O Pixinguinha, ele é um compositor super importante dentro da nossa cultura brasileira. Ele vai dar um pontapé, assim, vai influenciar significativamente o choro, um gênero musical genuinamente brasileiro, tá bom? O Pixinguinha, ele viveu ali nos anos de 1897 até 1973. Então, né, vejam que não é uma coisa tão distante da gente, visto que em 1973, o ano que ele morreu, vocês já têm aí parentes que estavam nascidos durante, né, nessa data. Vocês devem ter vários parentes aí que já estavam nascidos. Talvez até mesmo os pais de vocês nascidos aí por volta dessa data, tá bom? Mas vamos lá, a primeira coisa importante, como eu sempre falo pra vocês, é o quê? Escutar a obra, beleza? Então, se por acaso você chegou aqui nesse vídeo e você ainda não escutou essa obra, esse é o momento que você vai pausar o meu vídeo, vai clicar no link que tá aqui embaixo, que vai te levar direto pra essa obra, tá bom? E aí você volta na sequência, eu vou ficar te esperando, hein? Ela é rapidinha, vai lá! Beleza, escutou direitinho, ficou atento, né, aos elementos musicais, a todas as questões que tinham ali presentes nessa obra? Vamos lá, primeira coisa importante, né, ao escutar o que fica mais evidente ali pra gente, vamos do mais fácil. Vamos começar falando das fontes sonoras, né? Nas nossas fontes sonoras, que é a instrumentação, nesse caso, a gente tem uma flauta transversal, e aí lembra, nome e sobrenome, vamos falar assim, da classificação da flauta transversal? Ela é um aerofone, né? É um instrumento que precisa de corrente de ar, precisa de ar para poder emitir som. Ela é um aerofone de madeira, liege, mas eu vi que ela é feita de metal. Ainda assim é de madeira? Ainda assim a gente classifica ela como um instrumento de madeira. Por quê? Primeiro, se a gente comparar o som da flauta com o som de um trompete, por exemplo, a gente vai ver que é um som mais suave, um som mais amadeirado, por assim dizer. E ao analisar a história da flauta, a gente não teve essa flauta sempre, né, construída de metal. Ela foi de madeira em algum momento. Então, assim, a própria história dela condiz com essa questão. Ela não tem aquele bocal redondinho, né, igual do trompete, da trompa, feito de metal. Por isso, um aerofone de madeira, tá bom? E o outro instrumento que a gente tem ali junto com a flauta é o violão. Nesse caso, um violão 7 cordas, que faz aquela parte que a gente chama, né, de baixaria, inclusive a parte mais grave ali da música, responsável por isso. E o violão, então, é um cordofone, porque o que gera som no violão é a corda, né, a corda vibrando, dedilhado, que a gente vai ali, né, tocar puxando, né, ali, né, com os dedos, tá bom? Mesmo que você use uma palheta, a história dele começa ali com os dedos. Então, um cordofone dedilhado. A flauta, ela tá responsável por fazer a melodia principal, né? E vale a gente lembrar o seguinte, que o Pixinguinha, ele era flautista, ele tocava flauta, tocava muito bem, então ele escreve partes para flauta muito difíceis. Então essa obra, ela é muito difícil de ser executada, a parte melódica dela. Se você ficou atento à flautista tocando ali, né, nessa versão que o Paz indica pra gente, você viu que a gente tem frases muito longas, que a gente tem uma oscilação de agudo, né, de regiões bem agudas, regiões mais graves ali da flauta. Então, assim, você vê que a execução dela já é difícil, além de um excesso de ornamentos que nós temos, sabe? Que fazem alguns sons mais rapidinhos, glissando, trinado, coisas como essa, que são alguns ornamentos, e isso dificulta um pouquinho a execução mesmo, né, da flauta. Então a melodia fica mais difícil de ser executada, tá bom? E o violão, ele fica então com a responsabilidade de fazer a harmonia, né, de fazer aquela parte mais rítmica e essa linha de baixo, dando aí toda uma sustentação, né, para o nosso campo harmônico, dando essa sustentação harmônica para a melodia propriamente dita, tá bom? Então vamos lá, já anotou aí as nossas fontes sonoras? Isso, né, frequentemente é item cobrado no Paz, aparece pra gente ali no Paz, tá?
Como a gente está falando de uma música instrumental, de uma composição instrumental, embora essa composição ela tenha ganhado letra, né, depois de ser apresentado pelo próprio Pixinguinha, tá? Teve um cara chamado Otávio de Souza que fez uma letra para essa música, uma letra inclusive assim lindíssima, lindíssima a letra dessa música, né? Ela apresenta na sua temática um estilo assim bem rebuscado de escrita, umas palavras difíceis até da gente compreender, e esse estilo ele é considerado inclusive parnasiano. Eu acho que dentro de literatura isso não é um conteúdo de vocês, né, o parnasianismo, mas dá para conversar lá com o professor de literatura e pedir para ele dar um toque em relação a essa questão. Mas lembrando que a nossa versão cobrada pelo PAS não conta com letra, é só a parte instrumental. Mas eu vou fazer uma recomendação para vocês. Escutem com a Marisa Monte cantando. E aí vai de gosto pessoal, tá? Eu acho super bonita, eu gosto da Marisa Monte, gosto da voz dela. Então eu indico assim, escutem Rosa com a Marisa Monte cantando e vocês vão ver assim o quanto é bonita a letra que foi feita para essa música. E é interessante que a gente vai conseguir ouvir exatamente a melodia que a flauta tocou, agora atrelada à letra. Então fica ainda mais fácil da gente conseguir perceber a melodia. Então vale muito a pena fazer essa escuta, tá? E aí, essa letra, né, difícil, tão difícil quanto a melodia, a gente pode falar assim, né, deu vida para essa música aí do Pixinguinha num segundo momento. No primeiro, quando o Pixinguinha escreveu a música a primeira vez, ele colocou como título dessa música o nome Evocação. E aí depois ele vai lá e muda o nome dessa música para Rosa. Eu acho que os dois combinam super bem, ficam super, super bonitos. Mas a gente não consegue falar de um tema propriamente dito dentro dessa música pelo fato dela ser instrumental. Ela tem o seu tema musical, que a gente percebe ali, né, nas melodias, mas um tema, né, de letra propriamente dito, nesse caso a gente não vai falar. Por quê? Porque a versão que o Paz nos recomendou é uma versão em que eu tenho somente a parte instrumental, a gente não tem a letra, beleza? Certinho até aqui, né? Maravilha. Aí vamos lá para um ponto importante dessa música, né? O gênero dela. Essa é uma música que a gente consegue rotular. A gente vai conseguir colocar, né, esse rótulo dela ela dentro de uma caixinha, porque ela tem um gênero musical definido. E embora ela nos lembre muito o choro, e o Pixinguinha é um nome associado ao choro, essa obra ela se trata de uma valsa de break. E aí vamos fragmentar, vamos por partes aí, né? Uma valsa, ela é um gênero musical de cultura europeia, ela é uma dança, né, que tem uma característica muito específica, que é o fato dela ser em compasso ternário, onde a gente percebe essa marcação de 3 tempos. E aí lá nas aulas de teoria musical eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Você pode voltar, inclusive, nas aulas de notação musical, quando a gente fala de compasso, por exemplo, para entender um pouco mais sobre essa questão. Mas a valsa é isso, ela tem essa marcação em 3 tempos, em compasso ternário. Então a gente percebe um tempo forte seguido de 2 tempos fracos, como se a gente pudesse contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E a gente percebe, né, um pouquinho mais forte esse tempo 1. E ela traz essa marcação. Se você for lá na música de novo, resolver escutar, você vai conseguir marcar isso no tempo certinho, tá? Né? E aí, eu falei pra vocês, olha, é uma valsa de break. E aí, o que é esse de break, né? É separado, né? De break, valsa de break, tá? O break, eu não sei se vocês são familiarizados com isso, mas o pessoal no interior, eles usam muito esse termo, assim, de tipo de breca, breca, sabe? É tipo frear, parar. É quando a gente tem algumas interrupções, algumas paradas. E nesse caso da música, né, a gente tem o samba de break também, por exemplo, são interrupções, são paradas sobretudo rítmicas. Não vai ser a flauta que vai fazer essas paradas, até porque a melodia da flauta é super fluida, né? Mas no violão, a gente consegue perceber que tem momentos em que a harmonia do violão, aquilo que ele tá tocando, dá umas paradinhas, umas pequenas interrompidas, sabe? Não tem a mesma fluidez que a melodia tem. Isso fica muito evidente. Quando eu falo em fluidez de música, eu não sei vocês, mas na minha cabeça vem uma questão assim de líquido, inclusive. Imagina que você abre uma torneira e aí a torneira desce a água, sabe? Sempre naquela mesma fluidez, né? Propriamente dito, assim. Você não tem a água travando, esguichando pro lado, nada disso, sabe?
enquanto a flauta tem essa fluidez, a melodia dela segue, sabe, sem nenhum intercurso, é como se o que o violão tá tocando, a gente fosse abrindo e fechando um pouquinho a torneira, abre, então a gente mexe um pouquinho nesse fluxo. Isso são essas interrupções, essas brecadas, essas paradas que a gente tem na música, tá bom? E aí, embora a gente esteja classificando essa música como uma valsa de break, vale falar que ela apresenta influências do choro, né? A gente está no momento de desenvolvimento, inclusive, dessa linguagem, né? Desse gênero musical que é o choro, então eles conversam ali muito bem, tá? A textura dessa música, fácil, a gente tem uma melodia principal e a gente tem um acompanhamento. Então a textura dessa música é uma textura homofônica, melodia principal feita pela flauta e o acompanhamento feito pelo violão. Tem uma conversa entre esses dois instrumentos, né? E se relacionam super bem, se complementam super bem, mas a gente tem claramente essa diferença de melodia principal, de acompanhamento, por isso textura homofônica. Tranquilo? Em relação aos aspectos, né, rítmicos, melódicos e harmônicos dessa música, que é a parte musical propriamente dita, né, falando. A melodia dessa música, ela tem um andamento mais lento. Essa palavra andamento sempre nos remete à ideia de andar. Então imagina que você colocou lá a música para ouvir e você vai andar na mesma velocidade que essa música está sendo tocada. Isso é muito intuitivo na gente, tá? É natural a gente conseguir fazer isso. Então, se você for caminhar na mesma velocidade que essa música é executada, você vai perceber que você vai caminhar devagar. Então, a gente tem um andamento lento. A sonoridade dessa melodia é uma sonoridade mais leve, mais fluida, sabe? Então, assim, você sente esse prazer estético, digamos assim, essa leveza dela. Como eu já falei antes, apresenta grande dificuldade técnica, né, na sua execução. Ela é bem complexa mesmo, com coisas difíceis de serem executadas, que são os ornamentos, que são os saltos melódicos, frases muito longas. Então você tem que ter um controle de respiração muito bom. Ó, tá vendo? Eu acabei não controlando a minha respiração enquanto eu falava a frase e a gente tem aquela frase interrompida, o que não pode acontecer na execução dessa melodia, certo? Então o flautista ele vai treinar bastante essa questão, vai ter muita técnica de respiração, isso é super importante, tá bem? Em relação ao ritmo dessa música, já mencionei, né, o fato dela ser uma valsa já traz ela dentro de um compasso ternário, que é a característica da valsa, marcado por essas pausas, essas interrupções. E uma coisa interessante que tem é que o Pixinguinha, ele faz uma estrutura dessa música sempre de 16 compassos, né? Essa música, ela tem a parte A, parte B e o retorno da parte A, com repetições, tá? Entre essas partes, né? E uma coda, que é lá aquele trecho de finalização, uma introdução minúscula. Daqui a pouco eu volto para falar direitinho em estrutura. Mas dentro dessas partes A e B que eu falei para vocês, cada uma dessas partes tem 16 compassos. E isso, obviamente, gente, é uma herança da música de concerto, da música europeia, aquela música, né, da cultura ocidental, que chega aqui pra gente toda muito sistematizada, muito bonitinha, muito redondinha, né? A música popular, quando ela vai se desenvolvendo, ela não tem tanta preocupação com essas estruturas, com essas regras, né? Ela acaba sendo mais improvisada, mais intuitiva. Só que aqui a gente tem uma mistura, né? Dessas duas coisas, dessa música de concerto, essa música europeia, que, né, nós temos, sobretudo ali no Rio de Janeiro, e a música, então, pegando principalmente a parte rítmica ali da cultura negra, né, da cultura afro-brasileira. Em relação aos aspectos harmônicos dessa música, né, a gente tem muita variação de acorde, tá? Então, assim, harmonicamente falando, ela é uma música muito rica, com acordes muito bem elaborados. Então, isso significa que, ao invés de eu usar acordes mais simples, com uma quantidade menor de notas, mais básicos, eu vou utilizar mais inversões, com passagens mais elaboradas, com mudanças mais elaboradas, né? Eu sempre gosto de falar pra gente pensar no seguinte: imagina que isso aqui, ó, tá? Aqui tá aqui, né, na minha mão, esse círculo aqui, é como se fosse o nosso campo harmônico. Eu falo bem assim, olha, a gente tem um campo harmônico e o que tá aqui dentro é tudo que eu posso utilizar.
Então a gente tem músicas falando bem assim, eu não preciso de tudo isso. Metade desse campo harmônico, um campo harmônico reduzido, me resolve. E resolve mesmo. E tem outras músicas que falam assim, não, eu vou usar tudo que tem, todas as combinações possíveis, sabe? Tem obras que falam assim, eu vou, como é o caso dessa, eu vou fazer uma parte nesse campo harmônico e eu vou fazer outra parte em outro campo harmônico. Imagina, isso aqui mudou, né? E tem obras, principalmente quando a gente pensa em obras mais contemporâneas, que falam esse campo harmônico, eu não preciso de você, né? E desfaz totalmente essa ideia de campo harmônico, tá bom? A nossa obra, então, ela utiliza tudo que ela pode, né, do campo harmônico que tem, trazendo acordes pra gente mais elaborados, e ela ainda vai fazer mudança de tonalidade entre as partes. Então, olha só, a parte A da nossa música, ela acontece no que a gente chama de tonalidade de Dó maior. Então, Dó é a minha nota base, né? E é a partir da minha base que a gente vai estruturando, sabe, a relação entre as notas, entre os acordes que vão se formar ali. Quando a gente passa para a parte B, ela vai fazer uma mudança de tonalidade e ela vai mudar do modo maior para o modo menor, pegando a escala relativa de Dó maior, que no caso é Lá menor. Então eu faço a parte A em um campo harmônico de Dó maior e eu vou para a parte B da música em outro campo harmônico, o campo harmônico de Lá menor, que é a escala relativa, né, de Dó maior. Beleza? Isso aqui é um pouquinho mais complexo. Então, assim, é importante a gente entender que houve mudança de tonalidade e essa mudança de tonalidade existiu uma relação. Não é você mudar aleatoriamente, mas há uma relação dessa mudança, tá bom? Se você se interessar mais por isso, eu recomendo que você busque, então, uma explicação relacionada, né, a campo harmônico, a tonalidades, assuntos como esse. Só que esses assuntos, eles são mais complexos e a gente não precisa se aprofundar muito nessa parte, tá bom? Então, o que eu tenho que entender disso, Liege? Que a gente teve mudança de campo harmônico. Nós mudamos a parte A em Dó maior, a parte B em Lá menor. E essas duas escalas, elas são consideradas relativas. É isso que a gente precisa saber, beleza? Para finalizar aí, a gente vai falar então da estrutura, né? A estrutura dessa música, e eu acabei já falando na hora que eu tava falando de ritmo, né? Aqui de harmonia, a gente vai ter então uma introduçãozinha de nada, e aí já vai começar a parte A da música. Essa parte A, ela se repete com uma pequena variação. Vamos para a parte B, que é uma parte contrastante, repetida com uma pequena variação, e voltamos então para a parte A, tá bom? E aí, essa música, além dessas, né, três partes, sendo, né, uma parte A, uma contrastante e o retorno da A, ela apresenta uma coda. A coda significa o trecho de finalização da música. Esse termo, né, vem da ideia de cauda, sabe? Então, assim, é o trecho final. Quando a coda, ela começa a ser tocada, a gente percebe que não tem mais como a música, sabe, apresentar uma outra parte, voltar para o início. A gente percebe, a música, né, tá chegando ao fim. Então, ele prepara a gente para essa finalização da música, beleza? Ela é simples, ela não é tão difícil assim, tá? Lembrando que a gente precisa relacionar essa obra com São Pixinguinha, lá do Emicida, porque o Emicida, então, está fazendo uma homenagem ao Pixinguinha, o compositor aqui de Rosa, lá na obra dele. E o Emicida, lá na música dele, São Pixinguinha, ele cita essa obra aqui. Ele fala, né, de uma série de obras ali do Pixinguinha e ele fala sobre Rosa, tá bom? Essa obra, sobretudo, é uma obra de fato de análise musical. O foco dela é de fato um foco mais musical, tá certo? Então, eu espero que essa aula tenha esclarecido as coisas aí pra você. Se você gostou dessa aula, não esquece, por favor, de curtir, de seguir aqui, de ativar esse sininho que nós temos, tá bom? E indicar essa aula lá pro amigo que você quer ver junto com você na UNB, tá bom? Isso ajuda demais a gente aqui do canal. Beijo super grande pra você. Como sempre, eu espero que você esteja bem feliz, seus sonhos se realizem. Até a próxima aula. Tchau.